Glória a Deus, é maravilhoso ter... temos missionários aqui, eles deram essas reportagens. É um privilégio ter Jonathan Heimberg conosco, ele é pastor em Gallup, Novo México. A família Heimberg foram para Bangalore, Índia, no ano 2007, começaram uma igreja grande, Deus ajudou muito eles com conversões. Eu tive o grande privilégio, dezembro passado de 2019, de pregar na Conferência Bíblica da Índia e conheci várias pessoas que foram salvos com o ministério do pastor Jonathan Heimberg. Vários deles estão de pastores hoje. Um deles agora está pregando na conferência, é um plantador de igreja que foi salvo no ministério. Assim que eu pedi pastor Jonathan Heimberg que traga uma palavra para as nações esta noite. Vamos dar a bem-vinda a ele esta noite. Glória a Deus, é um grande privilégio poder pregar o Evangelho aqui e pregar na noite de evangelização mundial especialmente. Que grande privilégio, que alegria. Quinta-feira à noite no nosso companheirismo é uma coisa grande. Para outros, quinta-feira para a noite não é sexta, mas para nós, quinta-feira à noite tem mudado nossas vidas, as nações e a minha vida. Com certeza de poder pregar um incrível privilégio. Quero agradecer ao pastor Greg pela oportunidade e eu quero agradecer ao meu avô, pastor Mitchell. Eu disse para ele, eu falei com ele hoje de tarde, e o pastor Mitchell disse, eu me lembro quando você tinha a idade dessa família, foi quando eu fui para a Austrália. Eu não tinha nenhum ano de idade, em 1981, e eu me lembro agora que isso tem sido toda a minha vida. O único que eu conheço é deixar para ir para as nações, é uma coisa normal. E é isso que nós somos parte. Que coisa tão alegre está na conferência. Gênesis capítulo 8 esta noite. 7 de janeiro deste ano, Porto Rico tiveram um terremoto de magnitude 6,4, que foi o mais forte que teve lá desde 1918. Mais de 20 mil pessoas ficaram sem casas e custou milhões e milhões de dólares de prejuízo. Mas por semanas, milhares de moradores viviam em abrigos temporários, com coisas que eles precisavam, como água, comida, fazendo de tudo, chocados para poder ter suprimentos de emergência. No 19 de janeiro, eles ficaram mais chocados porque descobriram um armazém fechado, cheio até o teto com suprimentos, milhares de garrafas d'água, de comida, geradores, tendas, tudo que você pode imaginar estavam fechados dentro de um armazém. E o que aconteceu foi que em 2017, depois de um furacão Maria, o governo federal e os cidadãos começaram a colocar e doaram milhões e milhões de dólares de suprimentos para apoiar a ilha de Porto Rico, mas tristemente, infelizmente, acabou num armazém, não chegou onde precisava ter ido, e eles fecharam as portas, mas quando isso aconteceu, começaram a dar para todas as pessoas que precisavam distribuir as refeições, a fralda, fórmula de bebê, leite de bebê, tendas, geradores. Esta noite eu quero falar de uma coisa de que distribuir é o que mais importa. A escritura que nós vamos ler é da Arca e Noé. Sabemos que a Arca é um exemplo de Deus resgatando a humanidade, mas também da igreja. E o que vemos é que entrar na arca não foi a parte principal. A parte principal foi quando a arca foi esvaziada. Esta noite eu quero pregar, para que Deus nos ajude, uma mensagem chamada Esvaziando a Arca. Gênesis 8, começando no versículo 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos,
E faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todo animal que rasteja, toda ave e tudo que se move sobre a terra, segundo suas famílias, saíram da arca, esvaziando a arca. Vamos considerar primeiro e falar de enchendo a arca. Foi o primeiro que aconteceu. A arca, você precisa entender, foi uma ferramenta de resgate. Gênesis 6:13, Deus disse: chegou o fim do mundo, a terra está cheia de violência, vou destruir tudo. Versículo 18, você entrará na arca, Noé, e de todo ser vivo traga 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos. O julgamento era iminente. A arca foi o método escolhido por Deus para salvar a humanidade. Isso nos mostra algo do coração de Deus. Primeiro, de que o coração de Deus é para o resgate. Falando, Deus não precisava nos resgatar, Ele nos fez, nós estragamos tudo. Ele poderia ter um plano novo, mas no coração de Deus Ele queria resgatar. João 12:27, minha alma está angustiada, Jesus disse, mas para isso vim a esta hora. Isto também mostra o propósito de Deus para o homem. Olha, Deus não precisava envolver Noé no processo, mas quando você lê a Escritura, você vê um padrão bíblico de que Deus sempre usa homens nos seus planos de redenção. Você sempre vai ver as mãos de homem quando Deus está resgatando os perdidos. Mas vemos na história de Noé e da arca de que encher a arca requeriu um investimento. Gênesis 6:14, faça uma arca de madeira de gopher e cubra-a por dentro e por fora com passo. Construir a arca foi um projeto intensivo em recursos, madeira, com grandes quantidades de material, madeira, ferramentas, uma grande quantidade de recursos. E pelo que eu leio nas Escrituras, não chega um momento em que Deus mandou entrega de madeira. Deus não teve que dizer: Noé, você vai ter que construir essa arca e você vai ter que pagar por ela. Noé teve 2 decisões importantes para fazer. Primeiro, sim, obedecer. Vou fazer o que Deus me disse, vou obedecer a Deus, construir esta arca, este projeto enorme, mas também fez a decisão de fazer a inversão. Eu tenho tido o privilégio de ser um missionário. Eu também tenho tido o privilégio de enviar missionários. Eu tenho que dizer a você, não sei qual dos dois dá mais medo. Ir como missionário, tua família, mas eu sabia que se as coisas ficavam difíceis, eu podia chamar a casa e Prescott me tirava de lá. Eu tinha essa confiança. Quando você envia pessoas, é uma decisão diferente. Seria muito, muito ruim se eu mando um missionário e depois chamo a Prescott para me resgatar. Isso não funcionaria, porque escuta bem, existe uma verdade que vemos em Noé, de que fazer essa decisão de ir é muito importante, que fazer a decisão de enviar é igualmente importante. Muitas vezes é tão assustador, porque o evangelismo mundial é também um projeto intensivo em recursos. Você não pode fazer isso com um pouquinho de dinheiro, sem pensar nos recursos. Precisa recursos de pessoas, recursos financeiros, recursos humanos. Construir esta arca foi muito caro, mas o que vemos aqui é que a arca é onde o homem encontra seu significado no planeta Terra. Quando Noé nasceu, seu pai profetizou sobre ele. Gênesis 5:28, Lameque teve um filho, deu-lhe o nome Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos
trabalhos, as fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Esta foi uma profecia sobre o propósito de Noé na vida. Seu pai estava falando profeticamente, dizendo: você vai ser uma bênção para toda a humanidade. Logicamente, seu pai não entendia isso, mas nesta dimensão profética, ele estava descrevendo por que Noé nasceu. Mas antes de tudo isso, Noé não se sabia. Ele era um pregador, ele era um pai, mas escuta bem, ele não tinha cumprido o seu propósito na terra até a arca. Mas escuta bem, é isso que nós vemos na igreja, é que tudo que somos chamados para ser e propositados a ser está envolvido no processo de resgate. Escuta, o único motivo pelo qual temos um propósito é porque estamos em resgatar almas do pecado e do inferno. Então imagine um quadro da arca, tem a ver com o chamado. A arca de Noé não foi apenas um barco que Noé entrou nele, foi o seu barco que ele construiu, foi muito pessoal para ele. Ele não comprou uma passagem para voar, para ir num barco, uma viagem, um cruzeiro. Não, foi o propósito dele, foi a sua missão, foi seu chamado. Escute bem, a tua igreja não é apenas um lugar onde você acontece a assistir à igreja. O companheirismo não é apenas um lugar onde você está salvo. Esta é a nossa missão, é a nossa vocação e chamada, porque existimos, é o nosso propósito inteiro na vida, é que estamos envolvidos no resgate da humanidade. Então vamos falar por um momento, do objetivo da arca. A arca nos mostra o gênio plano de Deus. Escuta bem, uma coisa incrível que Noé construiu. Na arca estava tudo o necessário para transformar um planeta inteiro. Ele tinha trabalhadores, seus filhos, suas esposas estavam ali, todos os animais, Gênesis 6:19, toda a carne, 2 de cada espécie colocarás na arca. Havia colheitas, Gênesis 6:21, leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Então entenda isto, a arca não foi apenas uma missão de resgate ou para se proteger da tempestade, mas foi um plano sobrenatural para reconstruir e repovoar o planeta. Deus colocou dentro da arca tudo o que eles precisariam para repovoar o planeta depois que Deus o destruiu. Em Noruega tem uma instituição chamada o Armazém Mundial de Sementes. Está do lado de uma montanha e toda nação na terra tem enviado para este lugar sementes das suas colheitas mais importantes. Dos Estados Unidos, mais importantes estão lá. De cada nação tem um depósito lá, e o motivo é que se existe um desastre, se existe uma guerra ou uma sequia e suas colheitas são destruídas todas, você pode ir retirar e reconstruir suas colheitas e sua nação. Escuta bem, isso é uma imagem da arca. Era um lugar que era semente para reconstruir e repovoar o planeta, mas não é isso que a igreja é. Nós apenas não somos um lugar resgatados do pecado. Isso é importante. Não apenas somos um lugar onde vamos adorar, e isso é importante, mas somos o armazém de semente. Deus nos chamou e Deus nos mandou para reconstruir um mundo destruído pelo pecado. E dentro da igreja ele tem colocado tudo o necessário para reproduzir e trazer impacto no mundo. Na igreja estão as pessoas que você precisa. Aquelas resgatadas do pecado são aquelas que nós enviamos para fazer impacto no mundo. Nós não importamos talento, e glória a Deus por isso. Até se você é pastor por algum tempo, eu não sei como certas pessoas têm seu número, eles mandam para você novo trabalho de cristão na sua área. Você pode ser um líder de adoração. Você precisa de um líder de adoração. Ele leva talvez 8 semanas sem ir na cadeia. Ou você pode alugar alguém para tomar conta das crianças na creche. Não, nós treinamos os nossos próprios
próprios. Eles são preparados em casa, nas nossas igrejas, e enviados. É isso que é a arca. Olha, na igreja local temos os recursos necessários. Quando Noé trouxe sementes com ele estava dizendo que podemos criar o nosso próprio. Temos tocado o mundo todo, né? Nunca recebemos nenhum investimento de uma mega corporação. Ninguém fez uma doação enorme nas igrejas. Fomos nós, pessoas locais, pessoas normais. Quando uma oferta de evangelização mundial, todos dizemos sim, eu vou investir e podemos fazer impacto no mundo. É por isso que a arca é sobre a reprodução. Versículo 19, de cada espécie de animal doméstico, traga um macho e uma fêmea para mantê-los com vida. Provavelmente, quinta-feira de noite da conferência bíblica não é um bom lugar para uma aula de biologia. Trouxe macho e fêmea. E não foi porque ele tinha criatividade, é por causa da reprodução. A reprodução, escuta bem, se você vai construir uma arca e você só traz um elefante, seria um desperdício de tempo. O motivo, o objetivo foi reprodução. Isso é um quadro perfeito da igreja. A missão total de Noé foi realizada com os olhos da reprodução. A igreja é a mesma coisa. Nosso chamado e vocação não é apenas salvar os perdidos, mas reproduzir trabalhadores para reproduzir trabalhadores para o campo da colheita. E nós somos chamados, não somos chamados simplesmente de reproduzir um grupo de pessoas. Quando você está junto com pessoas, você sabe se eles são do companheirismo ou não. Mas você deveria saber, somos diferentes. É o que Paulo disse. Seja meu imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A gente não diz, olha, siga seu caminho, mas ame a Jesus porque é muito legal. Não, estamos reproduzindo alguma coisa. No livro chamado da nossa igreja, anos atrás, Uma Porta Aberta, o autor diz de que o diferente do nosso companheirismo é que nós acreditamos na igreja local. É um nutridor, reprodutor, remetente e estação de recrutamento de combatentes, centro de treinamento para o alcance mundial. Isso é exatamente o que somos. Somos chamados a reproduzir. Escuta, missionários, você tem um trabalho muito simples. Seu trabalho é de ir um dia e deixar e um dia deixar alguém local tomando conta da igreja. Quando anunciamos missionários, ficamos alegres na conferência, mas a vitória real, sabe qual é? É quando anunciam que uma igreja tem sido nacionalizada. Isso é vitória. Isso quer dizer que temos feito o nosso trabalho, temos tocado uma nação, tem um homem, uma mulher, um casal local. Estamos ali para um motivo simples, para treinar um pastor local que pode levar a missão no seu lugar e continuar. Eu quero mostrar uma foto de que o pastor Greg mencionou isso. Quando a gente foi para a Índia, se não podemos mostrar, eu vou pintar a foto com minhas palavras. Este homem que se salvou, Ravi, ele foi um grande converso, um grande discípulo. A gente foi, entregamos a igreja para outro homem, finalmente entregaram a igreja para Ravi. Agora Ravi tem 4 igrejas. Ele está pronto para enviar um missionário. De vez em quando ele me manda correio eletrônico de diferentes nações. Escuta, pensa bem, tá aí a foto, olha. Está aí o pastor Ravi e 4 dos seus pastores pioneiros. Escuta, isso é vitória. Isso significa que quando a gente foi na Índia, a gente teve que sair depois de um tempo. Não podemos ficar muito tempo por vários motivos, mas escuta bem. Funcionou porque agora tem um homem que ele é que nem eu. Ele tem do meu DNA espiritual, que tem do DNA espiritual do pastor Greg e tem DNA espiritual do pastor Mitchell também. Porque esse é o motivo do que estamos fazendo. É reprodução, mas sabe o que? A arca também é sobre influência. Pensa bem disto. A arca transformou 2 de cada animal na espécie mais importante no mundo. Talvez eu sou estranho, minha mente às vezes não funciona
normalmente, mas quantos elefantes tinha antes da arca? Não tenho ideia. E não tente procurar, não precisamos dessa informação, não quero saber. Vamos dizer 100 mil, 1 milhão, não sei. E Deus disse, de todos os elefantes eu escolhi estes 2, vocês 2. Talvez eram elefantes diferentes, eu não sei. Talvez disse, estes 2 são os elefantes que eu quero. Vamos reconstruir com você, mas foi isso que ele fez com Noé. Ele olhou para o mundo todo e ele disse, Noé, eu vou começar de novo com você. E o que ele estava dizendo é que eu quero começar uma nova história de influência no mundo. Isso é exatamente o que a igreja é. A igreja é Deus dizendo, eu quero criar uma influência nova e eu vou usar a igreja para fazer isso. Aqueles que alcançamos os desesperados, os que entram na nossa igreja e recuperamos e resgatamos com vidas cheias de problemas, para que eles sejam tocados por Deus e comecem a fazer impacto no mundo. Tem casais no nosso companheirismo cujos nomes você nunca vai ler ou saber deles, nunca vão ser conhecidos, mas eles têm mudado nações. Eu não sei se você pensa disto, mas eu penso das coisas que têm acontecido no nosso companheirismo. Eu às vezes fico com arrepios. Esta manhã o pastor Olson pregou, anos atrás, pastor Olson e Michelle foram para a Filipina, uma pequena família. Os Stevenson estavam lá, os Clocks estavam lá. Eles mudaram uma nação. Eu não sei o que você pensa, mas isso me arrepia. Eu posso passar a noite toda acordada pensando nisso. Imagina. Eles mudaram uma nação inteira. Na África do Sul, pastor Greg, Lisa e Emily foram uma vez mais uma jovem família. Mike e Terry Sawyer, Jack e Jan Miller, os Maiolos, famílias que foram lá. Eu respondo na quinta-feira de noite, África do Sul, onde é que está isso? Não interessa, eu vou. E mudaram uma nação. Escuta, no fim, quando Deus escreve a história humana, a história destas nações serão diferentes porque estes homens foram. Uma coisa mudou na economia humana de uma maneira mundial. O único que fizeram foram e pregaram. Você não precisa ser esse grande homem, você não precisa ser uma pessoa super inteligente, simplesmente precisa dizer, eu vou, me mostra a nação, eu tenho meu vestido de sim, minha roupa de sim, minha gravata de sim, não interessa, pastor, me mostre, me anuncie, pastor, eu quero ir, eu vou. E tem muitas pessoas agora, quando eu disse isso, que estão tão contentes que você está no live stream. Porque você dizendo, de jeito nenhum, não vou para canto nenhum, eu vou pagar minha casa daqui a uns anos. Você pode mudar o mundo inteiro. 2 de Pedro 2:5 fala de Noé, que ele foi um pregador de justiça. O que é interessante, porque ele foi, isso é verdade. Mas quando ele entrou na arca, sua congregação eram apenas 8 pessoas, contando com ele mesmo. E, na verdade, seus filhos e suas esposas, eu não sei se isso conta ou não. Eu não sei se você coloca no relatório que você manda mensual. Tem pessoas que você conta 2 vezes, eu não sei. Mas escuta, não tem vergonha em ter uma pequena igreja, uma pequena congregação. Nós exaltamos o pioneiro, ele entrou na arca. Um pastor de 8 pessoas, mas quando ele saiu da arca, veja o que aconteceu, ele foi o homem mais importante do planeta. Eu vou dizer uma coisa, isso é o que significa ser um pioneiro. Eles nunca vão te dar a chave da cidade, mas isso é o que é influência. A influência não é ficar na plataforma maior do mundo, ou ter o ministério de televisão mais poderoso, mas escuta, a influência é o que vemos na nossa história, é que quando você vai numa cidade e você coloca um anúncio que diga, somos a igreja à porta, estamos aqui para pregar o evangelho, isso é o que é influência.
pioneiros, missionários, escute bem, vocês estão os maiores influências no planeta, você fazendo mais diferença que qualquer outros ministros e missionários no planeta, porque isso é o que importa. Você está no filo do progresso e avançando o reino, vá. E isso é o que é influência. Vamos então falar por um momento de esvaziar a arca. Porque a arca mesma, na verdade, tinha utilidade limitada. Era limitada de tamanho. Você só podia colocar certa quantidade de animais. Por isso que Deus só colocou 2 de cada um. Você não pode ficar na arca para sempre. Mas pensa da igreja local. Pensa da sua igreja. Claramente, somos limitados em tamanho, não podemos salvar todos no edifício, você não pode salvar todos na cidade. Nós não estamos limitados geograficamente, toda a igreja existimos só num lugar. Se vamos tocar pessoas em outras nações, escuta bem, alguém vai ter que ir, é a única maneira que vai funcionar. Estamos limitados pelo tempo. Howard Buffett é o filho de Warren Buffett, ele é um agricultor. Ele escreveu um livro chamado 40 Chances. Em 2001, ele foi para uma escola de agricultura. Foi um seminário que tinha lá num galpão de comerciantes de equipamento agrícola. Ele entrou, tinha 40 cadeiras, ele sentou. E o primeiro homem que foi falar disse uma coisa que mudou tudo na minha vida. Ele disse, a maioria de vocês pensam que a agricultura é um processo contínuo de comprar semente, plantar, fertilizar, colher e depois começar de novo. Mas pense no momento, no período entre a primeira vez que seu pai fez você subir com ele no trator e o dia que você vai entregar a fazenda para o seu filho. Se você for saudável, vai fazer isso umas 40 vezes. Você terá 40 chances de plantar a sua colheita e 40 chances para se ajustar ao que a natureza vai trazer a você. É tempo suficiente para aprender a fazer bem feito, mas não é para sempre. E alguns de vocês já estão nas suas 40 vezes ou chances, e eu diria que nenhum de vocês acha que pode se dar o luxo de jogar fora o ano. Talvez 40. Não é um número, mas existe um limite. O pastor Mitchell tem pastoreado esta igreja por 50 anos. Ele passou por 50 verões de evangelização. Ele sentou e assistiu 50 teatros de Natal de crianças. Mas tem um limite, não é? Então, quando você está sentado na conferência, sabe o que? Eu quero ser enviado quando eu possa, quando na próxima conferência, quando eu estiver preparado. Quantas conferências você ainda tem? Quantas ofertas de evangelização mundial você ainda tem? Segurando seu dinheiro, olha, tem um limite no tempo. E escute, talvez faltam 10 anos, eu não sei, mas se tiver 10, e se você espera um ano, você diz, tá bom, oh Deus, eu vou deixar 10% de tudo que eu faço por você. Não, o ano que vem não é o tempo, não, o tempo é agora. Eu não sei. Que outra coisa Deus tem que fazer para convencer os cristãos que o tempo está acabando? Fechar o mundo completamente? Já o fez. É tempo de ir. Se tudo o que Noé fizesse foi encher a arca, e o que fazemos é isso, o nosso impacto será limitado. Então, a glória da arca é esvaziar a arca, é enviar o plano, o objetivo e o projeto da arca era com o objetivo do lançamento, o dia que Noé abriu as portas e começaram a marchar 2 por 2, imagina, Deus não disse, se mudem, exceção numa casa nova, vou ficar aqui por um tempo, não, eu estou enviando você, escuta bem, todo o plano foi resgatá-los da tempestade e depois voltar para o mundo para reconstruir um mundo desesperado e destruído. Escuta bem, estamos numa arca, num mundo destruído, um tempo desesperado, e a única maneira que a arca funciona é se estamos saindo dela. E a vitória de Noé
Não é se subir nas ondas ou fechar aquela porta com cadeado. Eu imagino que como homem, como construtor, enquanto ele estava na arca, eu me imagino que ele estava olhando na arca e dizendo, que bom que não está vazando, né? Eu fiz um bom trabalho, não está vazando. Você pensou que eu não podia fazer, ainda estamos flutuando, né? Que bom, estamos flutuando meio assim, mas estamos flutuando. Escuta, pastor. Sabe o quê? Cobrir os vazamentos não é teu chamado. Eu ainda estou vivo, que bom. Abre a porta. Envie alguém. Porque enquanto estamos sentados, olhando, é saindo da arca o que importa. Olha, se Noé nunca tivesse aberto a porta e tivesse tirado alguém, a arca teria sido uma grande perda. Mas quando aqueles que foram resgatados começaram a sair pelas portas da arca, mudaram o mundo inteiro. É no esvaziamento e enviar que transformamos este mundo. Não é um programa novo, não é um anúncio novo. Na verdade, sempre é enviando alguém, 2 por 2, que eles vão descendo da arca, 2 por 2. Eu não sei se você já escutou esta semana. Tem lugares destruídos e quebrantados nos Estados Unidos. Não se esqueça, muitas vezes o problema é que cada vez que alguma coisa acontece, todo mundo procura a resposta política. Sim, tem tumulto, sim, tem... Olha, tem pessoas nessas cidades que precisam de Jesus. Vá! Não. Eles estão uma pessoa errada, eu não posso ir pregar lá. Qual é o Jesus que você serve? Indo é o que faz a igreja importante e funcionando. Isso é para mim e para você, para que aqueles que estamos resgatando saiam de conferência após conferência nas cidades e nações. Essa é a nossa maior vitória, é por isso que existimos. Nosso companheirismo é como esta coisa impossível. Quantos estão? Por que ainda estamos aqui? Porque Deus nos quer aqui. Porque estamos fazendo. Oh, pastor, tem outros. Não, nós estamos fazendo. Nós estamos enviando casais. Deus tem nos preservado porque temos uma obsessão fanática pela evangelização mundial. Esta é a pergunta e este é o ponto total da mensagem. Qual é o seu papel em esvaziamento da arca? Talvez tenha um casal que você precisa liberar e não pode ficar na arca para sempre. Nosso trabalho tem que ir além de colher eles dentro da arca. Chega um momento que você pode libertar eles. Reportagem de relatórios da conferência, temos conversões milagrosas, se salvaram, que bom! Um milagre real, pastor, é se você deixa eles ir. Eu tenho orado muitos anos para ter bons conversas na igreja. Não, o milagre é enviar eles, deixar eles ir. É por isso que você deve enviar eles. Tem um casal que você precisa libertar. Para alguns outros, obviamente, é financeiro. Você tem estado guardando na sua arca, você tem uma boa quantidade de semente, um cofre de semente. Quando a arca chegar, eu vou ter um cofre cheio de semente. Em uns minutos, o pastor Greg vai receber a oferta para a evangelização mundial. Eu me pergunto se você pode abrir esse banco de sementes, esse cofre de sementes, e talvez você. Versículo 15 da nossa escritura. Deus disse a Noé: saia da arca você e sua mulher. Talvez seja você. Talvez Noé estava se sentindo cômodo dentro da arca. Olha, plantar igreja é muito divertido. Não, eu acabo de remodelar minha igreja. Vamos enviar alguém? Pastor Noé. Talvez é hora de você ir, pastor. Eu não posso falar pelo grande plano das coisas, mas eu posso dizer, o homem que me inspirou mais são os homens que têm deixado grandes coisas atrás e têm ido
que tem deixado igrejas grandes, igrejas, bons ministérios, e tem respondido ao chamado, à vocação. Isso faz o nosso companheirismo grande. Talvez tenha uma nação que está chamando você, uma cidade que está chamando você. Mas as chaves, precisamos esvaziar a arca. No começo, nos primeiros dias da epidemia do Covid-19, autoridades nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, se você se lembra, parece que faz muito tempo, né? Parece anos atrás, em fevereiro. Eles reconheceram que vacina faltava muito, eles disseram: o que precisamos, profissionais de saúde. Estavam acelerando enfermeiros. Tem uma enfermeira em Galapa, colocaram ela num curso online. Apresse-se porque a maior necessidade imediata para eles era para mais profissionais de saúde, mais trabalhadores. Um dos recursos que eles sabiam que podiam conseguir era uma riqueza grande de trabalhadores aposentados na área de saúde, como tal. Nos Estados Unidos e muitos lugares na Europa, chamados foram feitos por agências governamentais e hospitais privados para doutores, médicos e enfermeiras aposentados que se juntassem à luta. Apenas em Texas, centros de profissionais de saúde responderam. 700 enfermeiras do Texas responderam, sem contar aposentados, reativaram a licença de ser enfermeiros para poder lutar a pandemia. É que nem uns trabalhadores saindo da aposentadoria. É como uma cavalaria que vem do outro lado da montanha, sobre a colina. O nosso mundo está em muito problema. Estamos no meio de uma crise e não é o coronavírus. Este mundo realmente está muito mal. Vemos isso o tempo todo. Falamos se você tira tudo o que está sendo dito, se você tira todas as palavras que está escrito nos sinais que as pessoas carregam, a mensagem que as pessoas estão dizendo, este mundo está horrível. O governo não está ajudando. A política não está ajudando. Podemos até dizer que a igreja não está ajudando. Tem pessoas pelo mundo todo que estão desesperados, estão morrendo, e o que precisamos mais que qualquer outra coisa são trabalhadores. Não precisa ser o melhor do mundo, simplesmente precisa estar disposto a ir. Vamos inclinar o rosto e fechar os olhos essa noite, graças a Deus. Toda a cabeça inclinada, todo o olho fechado por uns momentos. Vamos mudar o culto em um momento, mas antes de mudar o culto, se você está escutando desse culto online, se você não é um cristão nascido de novo, precisa ser desesperadamente. A Bíblia nos diz que todos temos pecado e estamos longe da glória de Deus. Nenhum de nós temos garantido o futuro. E a Bíblia nos diz de que o castigo, a paga do pecado é a morte, mas o presente que Jesus nos deu na cruz, Ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados, para lavar os teus pecados com o seu sangue precioso. Ele ressuscitou dos mortos para dar a você o poder de viver uma nova vida. Mas você tem que pedir. Se você está me ouvindo esta mensagem esta noite, e você sabe que é você precisa nascer de novo, você quer pedir a Cristo que nasça no seu coração. Quero que você repita esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Me perdoe. Me liberte do pecado. Me ensine a viver para você. No nome de Jesus. Amém. Senhor, eu te peço que você toque esta noite todos aqueles que têm orado. Senhor, ensina eles a viver para você, no nome de Jesus. Amém. Cristãos, eu tenho pregado uma mensagem muito específica esta noite e, sem dúvida, Deus pode falar para nós de muitas coisas, mas é um desafio muito simples. Tem
jovens discípulos, esposas de discípulos, e você se sente chamado, você está animado, você sabe que vai pregar o evangelho, não sabe quando ou como, mas você quer responder onde seja que você está. Eu quero que você fique em pé. Se você está em casa, eu quero que você fique em pé. Não interessa se tem alguém olhando, eu quero que você fique em pé. Você vai declarar diante de Deus. Pessoas que estão talvez assistindo o culto essa noite, você diz: eu estou respondendo ao chamado do evangelho. Tem outros pastores olhando e assistindo. Deus está falando ao seu coração, você precisa ir de novo, talvez você precise enviar. Deus já fez claro esta conferência, o que você precisa fazer, mas eu quero desafiar você, você precisa desafiar, quero que você fique em pé. Onde seja que você esteja, não importa onde é, onde for, eu quero que você fique em pé. Você vai publicamente declarar que você vai responder ao chamado do evangelho. Se você está em pé, eu quero que você faça esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu agradeço pelo chamado e eu me entrego a você, eu me entrego aos seus propósitos e aos teus planos para a minha vida. Eu estou disposto a ir e estou disposto a fazer o que você me pediu fazer. Eu apenas peço que você me ajude e me ensine no nome de Jesus. Amém. Deus, esta noite eu te peço que você toque cada um deles. Encha eles com unção milagrosa, Senhor. Guia as decisões das suas vidas, seus propósitos no seu reino. Senhor, toca eles com o teu Espírito no nome de Jesus. Amém. Eu quero desafiar todos vocês que têm respondido, onde seja que você esteja. Você precisa chamar o seu pastor, falar com ele. Não espere. Tem pessoas que dizem: se eu posso esperar até no fim de sexta-feira, eu estou livre até a próxima conferência. Você precisa ligar para ele agora, porque vamos ver um vídeo, você vai ter apenas uns minutos para falar com o seu pastor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a vocês por me permitir pregar. Podem sentar todos. Eu quero pedir ao pastor Greg que ele venha. Agradecer a todos por me permitir estar aqui. Vamos dar glória a Deus esta noite.